teatro de guerra ucraniano vai ganhando seus novos capítulos. Nesse episódio, vamos abordar as recentes falas do Sr. Vladimir nos bastidores do conflito ucraniano e vamos registrar a contínua troca de ataques na retaguarda entre ambas as partes entre os dias 28 e 30 de janeiro. Fique conosco até o final, lembrando que o canal só cresce com o seu apoio. Então deixa uma curtida para fortalecer nosso trabalho e vamos juntos a mais um boletim de guerra. Em mais uma tentativa de dobrar a narrativa ao seu favor, o Sr. Vladimir declarou em entrevista no dia 29 de janeiro que a guerra na Ucrânia poderia acabar em 2 meses. Bastaria que o Ocidente parasse de fornecer assistência militar a Kiev. A afirmação de Vladimir segue a cartilha habitual do Kremlin sem mudar o roteiro. No entanto, a história recente desmonta essa tese com facilidade. Se a Ucrânia fosse tão frágil e incapaz como o Kremlin sugere, por que as tropas russas foram obrigadas a recuar do Oblast de Kiev em 2022, antes mesmo que as remessas significativas de armamentos ocidentais chegassem ao país? Será que a máquina de guerra de Moscou não estava aquecida o suficiente na época para enfrentar a fraca Ucrânia? O fato é que a Ucrânia apresentou uma defesa teimosa diante da poderosa máquina de guerra de Moscou. E no campo de batalha, deixou claro para o Kremlin que a Ucrânia é tudo menos fraca. E sim, se a Ucrânia não tivesse recebido apoio ocidental, talvez a guerra já tivesse acabado. Porém, no outro lado da moeda, os russos também precisaram de apoio de seus parceiros, como a China, a Coreia do Norte, Irã e entre muitos outros. Então essa tese de que a Rússia luta sozinha contra o Ocidente também não se sustenta. O próprio Sr. Vladimir, no fundo, confirma a importância vital da assistência militar ocidental para a continuidade da guerra de atrito. Lembrando que as forças ucranianas, quando bem armadas, têm demonstrado repetidamente que podem derrotar os russos no campo de batalha. E mesmo quando mal provisionadas, continuam a infligir sérias dificuldades a Moscou, forçando revisões estratégicas e arruinando cronogramas de vitórias que se concretizam com extrema dificuldade. E aí vem uma boa reflexão. A guerra poderia acabar rapidamente no contexto atual? Sem dúvidas que sim. Bastaria que o Sr. Vladimir retirasse suas tropas e reconhecesse a soberania da Ucrânia, algo que, ironicamente, ele insiste em dizer que não existe. E muito provavelmente, o Kremlin não vai recuar por 2 pontos. O primeiro é o próprio ego do Vladimir. E segundo, recuar significaria uma derrota geopolítica. A teoria de longa data da vitória do Sr. Vladimir baseia-se na suposição de que o Ocidente abandonará a Ucrânia em breve, e sem o apoio ocidental inabalável e as entregas consistentes de assistência militar ocidental a Kiev, o país irá sucumbir à máquina de guerra russa. Ou seja, é trágico, mas no contexto atual, somente a continuidade do fluxo de ajuda militar para a Ucrânia, acoplada da asfixia econômica ao país, podem forçar o Sr. Putin a abandonar sua teoria e aceitar a necessidade de oferecer as concessões necessárias em uma negociação justa para o povo ucraniano. Por outro lado, temos o Sr. Trump, com sua política isolacionista de American First, deixando os próprios aliados europeus grilados com suas falas e enchendo os olhos de esperança do Sr. Vladimir em conseguir negociações bilaterais que excluam a Ucrânia, impondo suas próprias regras e, de quebra, fazendo com que Trump, talvez sem perceber, legitime a propaganda russa sobre a ilegitimidade do governo ucraniano. O jogo é claro: transformar conversas em monólogos e garantir que só a versão do Kremlin prevaleça. Resta saber se Trump morderá a isca ou se o Sr. Putin terá que procurar outro peão para seu tabuleiro geopolítico. Enquanto isso, os ucranianos seguem improvisando maneiras econômicas de penetrar no espaço aéreo russo para atingir onde mais parece doer no Kremlin.
Em 30 de janeiro, surgiram imagens de uma aeronave não tripulada do tipo Cessna, capturada na Rússia. O que chamou a atenção foi a adaptação da aeronave para carregar bombas do tipo FAB-250, marcando um avanço significativo na capacidade de carga dessas aeronaves não tripuladas. Entre os dias 28 e 29 de janeiro, pelo menos 2 drones atingiram a refinaria Kystovsky, na região de Novgorod, resultando em um incêndio de grandes proporções. A instalação é uma das principais refinarias da Rússia, processando mais de 15 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano. Este é o segundo ataque contra a refinaria desde março de 2024, e as autoridades locais afirmaram que não houve relatos de feridos durante a ocorrência. Além desse ataque, várias regiões da Rússia registraram ataques massivos de drones entre os dias 27 e 29 de janeiro. Em Smolensk, instalações civis foram alvos de múltiplos ataques, e segundo o governador Vassily Anokin, a defesa aérea abateu um drone que tentava supostamente atingir a usina nuclear. As forças ucranianas lançaram um ataque com mísseis contra o vilarejo de Korenovo, na região russa de Kursk. Moradores locais relatam múltiplas explosões, resultando em danos a residências, algumas das quais pegaram fogo. Nos relatórios russos, não houve vítimas registradas. Em contrapartida, no território ucraniano de Sumy, um ataque a um edifício residencial tirou a vida de 6 pessoas entre os dias 29 e 30 de janeiro. Segundo relatórios da cidade de Kostiantynivka, que fica na retaguarda do fronte de Toretsk, em Donetsk, os russos estão lançando cerca de 20 ataques diários com bombas nos últimos dias de janeiro. Em outro ponto do país, as forças russas realizaram 401 ataques contra a região de Zaporizhia entre 28 e 30 de janeiro, de acordo com o chefe da administração militar regional de Zaporizhia. Este episódio destaca a complexidade de um conflito em que a narrativa de Putin, ao tentar enfraquecer a resistência ucraniana e dividir aliados, colide com a realidade. A guerra não terminará com palavras vazias ou de forma bilateral, mas sim, quando o Sr. Vladimir for convencido de que sua vitória momentânea no terreno é um mero fragmento de um impasse no tabuleiro da guerra de atrito.